Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês e que o Espírito Santo venha, através da sua santa palavra, derramar sobre todos os seus pensamentos, as suas ideias, a sua santa palavra. Porque quando ele fala, quando Deus fala, acontece. Você sabia disso? Quando Deus fala, acontece. Uma palavra, uma única palavra, muda a sua vida. Aí, você que está me assistindo nesse momento, sua vida se transforma como da água para o vinho, porque a palavra de Deus nunca volta vazia, mas realiza o que dá prazer a Ele, a Deus. Bem, nós falamos ontem do coração de Salomão, que se desviou de Deus. Homem sábio, inteligente, rico, poderoso, mas se deixou levar pelo coração enganador e o seu reinado foi um desastre. O seu reinado foi um desastre no final. Ele deixou uma maldição para os seus filhos. A história conta isso. Mas hoje nós queríamos falar com vocês a respeito de como Deus trabalha. Deus trabalha com a palavra. A palavra, só a palavra. A palavra para ele acontece. A palavra acontece para ele e também para aqueles que creem nela. Aí está a diferença. Aí está a diferença. Lembro que o centurião, o homem com autoridade para 100 soldados romanos, foi até Jesus e disse: Senhor, eu tenho um criado que está paralítico, sofrendo terrivelmente. E eu queria que o Senhor o curasse. Então Jesus disse: eu irei lá. Quando ele falou, vou lá curar o seu servo, o centurião disse: não, Senhor, não. Manda só uma palavra. Não precisa, o senhor vai... Não precisa ir lá. Manda só uma palavra. E o meu rapaz ficará curado. Uma palavra. Uma palavra. E essa é a fé que agrada a Deus. Manda uma palavra. Ele não precisou ver sinais. Ele creu na autoridade suprema, excelsa, de nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra, amiga e amigo, que sai da boca de Deus, uma vez crida, faz acontecer na vida do que creu, ou dos que creem. Nem todos creram, nem todos creem, mas os que creem, a palavra acontece. Olha só, eu vou passar aqui, mostrar para vocês o texto sagrado. Muito legal isso. Isso aqui é extraordinário. Como é grande. Deus é muito grande. Olha só o texto sagrado. Você pode abrir aí a sua Bíblia em Gênesis, primeiro livro da Bíblia,
capítulo 28. Então, nós temos esse texto aqui na Bíblia Fiel, a Bíblia comentada, nossa Bíblia comentada fiel. O texto diz assim: e Isaque chamou a Jacó e abençoou-o. Chamou Isaque a Jacó e abençoou-o. Quer dizer, Isaque, o patriarca Isaque, filho de Abraão e Sara, abençoou a Jacó. Presta atenção, hein, por favor. E quando ele abençoou a Jacó, ele não abençoou, olha, toma isso aqui, toma ouro, toma prata, tudo que eu tenho aqui pode levar com você, vai embora. Vai para a terra que Deus te dirigia. Não. Isaque abençoou a Jacó com a palavra. Só a palavra. Veja só, presta atenção. E Isaque chamou a Jacó e o abençoou. E lhe disse: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Quer dizer, primeiro, Isaque abençoa o seu filho, agora, o primogênito, Jacó. Em seguida, lhe dá uma ordem. Não é uma sugestão, não é uma ideia, mas uma ordem. Ele mandou: olha, Jacó, eu te abençoo, mas também lhe dou uma ordem: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Então ele abençoou com a palavra, Jacó abençoou a Jacó. Isaque abençoou a Jacó. Em seguida lhe deu uma ordem, uma palavra. Abençoou e deu uma ordem: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Presta atenção, isso significa, do ponto de vista da fé bíblica, da fé cristã, significa que a bênção havia sido determinada para Jacó, mas ele tinha a obrigação, o dever de não tomar mulher de entre as filhas de Canaã, quer dizer, as filhas de povos estrangeiros, cujos deuses de pau, de pedra e de metal faziam parte da sua vida diária. Essas mulheres tinham que ser completamente ignoradas. Não podia tomar, porque senão a mulher ou as mulheres viriam desviar a fé, desviar o coração de Jacó. Então, isso é tão sério, tão forte, tão visível, tão claro, porque, para mim, eu pessoalmente, quando eu fui abençoado por Deus, eu também tive essa consciência de não me casar com uma jovem que não tinha o mesmo Senhor que eu, que não tinha o mesmo Deus que eu, que não tinha nascido do mesmo eterno Pai que eu. Não é questão de religião, não. Eu não vou casar com a Esther porque ela tem outra religião. Não. É questão de fé.
é uma questão de fé na palavra de Deus. Se ela não tiver o mesmo espírito que eu não vou me casar com ela. Porque religião todo mundo tem. O fato é que nem todos têm o mesmo espírito, ou o espírito de Deus. E ter o espírito de Deus é ter a bênção de Deus. E é isso que eu enxergo aqui. Quando Jacó foi abençoado por Isaac, ele recebeu não o batismo com o Espírito Santo, mas ele recebeu a bênção do Espírito Santo, a bênção de Deus. E ele não poderia se casar, se unir, se aliar, se associar com mulheres, ou com mulher, ou com mulheres que tinham um outro espírito, uma outra fé, um outro Deus. E foi isso que não aconteceu. Não aconteceu. Veja só, o texto diz com clareza, e você vai ver por que hoje Israel é uma confusão. Nem o povo de Israel se entende. Eles não se entendem. Os filhos de Israel, o povo de Israel, não se entende. Então, você vai ver começa aqui, a confusão. O problema de Salomão foi esse. Ele se uniu com mulheres cananitas. Ele tinha mais de 1000 mulheres. E todas elas completamente avessas à fé que os seus pais lhe deram, que Davi lhe deu. Então, Isaac chamou a Jacó e o abençoou, e ordenou-lhe que não tomasse mulher de entre as filhas de Canaã. Foi a primeira ordem que Isaac lhe deu. E depois disse: levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Quer dizer que a bênção que Jacó estava recebendo era tão grande, tão gloriosa, que Jacó não podia jamais se unir a 2 mulheres, a 3 mulheres. E não podia ser uma mulher qualquer, tinha que ser mulher da família de Deus. Para quê? Para que ele não se desviasse da fé. Para que a bênção de Deus não fosse perdida. É isso mesmo. Ele casou, nós vamos ver aqui agora, o caso de Jacó. Quando ele desobedeceu essa palavra, então ele colheu os frutos. Ele colheu os frutos da sua desobediência. Veja só. Isaac abençoou Jacó e em seguida deu-lhe uma ordem: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. É como, por exemplo, você recebe uma herança eterna. Você recebe uma herança, digamos assim, imensurável. Você não pode colocar em risco esta herança. Você não pode colocar em risco essa herança, porque se você casa com uma pessoa que não tem a mesma bênção, que não tem o mesmo princípio, a mesma fé que você, então pode ter certeza, você estará fadada ao fracasso.
com todas as bênçãos que você herdar. Por quê? Porque a bênção que Jacó recebeu do pai não foi simplesmente herança material. A herança era espiritual. E isso se aplica nos dias de hoje. Isso se aplica nos dias de hoje. E eu posso falar para todo mundo. Eu tenho autoridade. Sim, eu tenho autoridade para ensinar isso que está aqui escrito. Por quê? Porque eu segui esta regra, esta receita. Bispo, me abençoa. Peraí. Por que você quer que eu abençoe você? Porque o Senhor é um abençoado. Por que eu sou abençoado? Porque eu busquei, dentre as filhas de Deus, dentre a família de Deus, uma jovem que fizesse par comigo e pudesse me auxiliar. Eu não casei com qualquer uma. Eu não casei com qualquer uma. Eu busquei uma das filhas de Deus, porque o tesouro que Jesus me havia dado, eu já tinha recebido o Espírito Santo, o tesouro que ele me havia dado, eu não poderia dividi-lo com ninguém. Eu poderia ensinar, passar para as outras pessoas, mas eu não poderia correr o risco de perder esta bênção que era a fé, que era o Espírito Santo, o Espírito da fé, o Espírito da promessa, o Espírito da palavra que não volta vazia. Se eu me casasse com uma pessoa que não tivesse a mesma fé, o mesmo Espírito, o mesmo Pai que eu tinha e tenho, com certeza eu iria me destruir. Eu iria perder a fé, a visão de Deus. Você está entendendo, minha amiga e meu caro amigo? Pois é exatamente isso que eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda. Aliás, você me dá licença um instantinho, eu vou ali pegar a água que eu esqueci, por favor. Então, voltamos. Quando Isaac chamou a Jacó e o abençoou, foi isso. Quando Deus chama a gente e nos abençoa, a bênção que ele nos dá é o Espírito Santo. É a bênção das bênçãos. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela tem a bênção de Abraão, de Isaac e de Israel. E por onde quer que ela vá, a bênção está com ela. A bênção não são coisas materiais, porque coisa material fica por aí. Mas a bênção é algo que você carrega dentro de si, que é a presença do Todo-Poderoso. Aí está escrito: e Isaac chamou a Jacó e abençoou-o, e ordenou-lhe e lhe disse:
não tomes mulher de entre as filhas de Canaã, porque elas, em outras palavras, elas vão desviar a sua fé, elas vão desviar os seus pensamentos, elas vão desviar o seu coração, como aconteceu com Salomão. Exatamente isso aconteceu com Salomão. As mulheres de Canaã desviaram o seu pensamento, o seu coração de Deus. E não precisava de 1000 mulheres, não. Uma só era suficiente para desviar o coração. E ele se perdeu. Aí ele fala para Jacó: levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, e vai para a tua família, a família da tua mãe, procura lá uma esposa, uma mulher, diz aqui. Ele diz, olha só, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, família, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Uma mulher. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Eu quero focar aqui esse texto, versículo 2, quando diz aqui: levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão. E o que aconteceu? A história registra, se você ler o texto, se você continuar lendo o capítulo 28, 29, 30, você vai ver que Jacó tinha a bênção de Deus, mas quando ele chegou à casa lá de Betuel, ele tomou não uma mulher, ele tomou 4 mulheres. Ele se afeiçoou por Raquel e pagou o preço por ela. Só que no dia do casamento, de noite, escuro, o sogro dele lhe deu a Lia como a mulher. E no dia seguinte ele descobriu que aquela mulher não era a que ele pagou o preço. Porque naquela altura, segundo o sogro dele, nós não casamos nossas mulheres, a segunda, antes da primeira. Primeira tem que casar com a minha filha, a primogênita. Então, Jacó poderia ficar apenas com a Lia, mas ele se afeiçoou, o coração dele se afeiçoou a Raquel. Raquel não era a mulher escolhida por Deus para ele. Ele não sabia, mas o coração dele se afeiçoou por ela. Mas uma vez, se ele obedecesse ao seu pai e tomasse apenas uma mulher, então ele ficaria feliz, alegre com a Lia e não teria tanto problema como ele teve. Ele teve N problemas. Até hoje o povo de Israel tem problemas por causa disso.
Porque Jacó casou com Lia, Lia lhe deu 6 filhos e mais uma filha. Os filhos de Lia foram os principais de Jacó. Foi Judá, que veio gerar Jesus. Da tribo de Judá gerou Jesus. Da tribo de Levi vieram os sacerdotes. Então, só Jesus e os sacerdotes vieram de Lia. Por quê? Porque Lia foi a primeira mulher. Ainda que ele não tivesse afeiçoado o coração para com ela, mas só com a irmã. Mas foi ela, exatamente ela, que gerou os principais filhos. Só que ele gerou filhos com ela, gerou filhos com a Raquel. A Raquel gerou um filho. E, além delas, gerou filhos com as suas servas, respectivas servas. Quer dizer, Jacó construiu uma família grande, 12 tribos, 12 homens, 12 tribos, mas 12 tribos, não de uma só mulher, como seu pai lhe havia determinado, mas de várias mulheres, 4 mulheres, porque as servas, tanto de Lia quanto de Raquel, também foram obrigadas a se deitar com Jacó e gerar filhos. Para elas, as senhoras, as patroas. E aí começou o inferno de Jacó. Jacó carregava a bênção. Vamos ver aqui o texto. E Isaac chamou a Jacó e o abençoou. Qual foi a bênção? A palavra. Não esqueça disso. A bênção não foram joias, não foi a herança. Não! A bênção foi a palavra de Deus. O próprio Deus. O Espírito de Deus. Não o batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo veio apenas, o batismo com o Espírito Santo só veio depois de Jesus. Jesus quem batiza com o Espírito Santo. Quem quiser receber o Espírito Santo hoje, tem que ter em Jesus, tem que crer no Senhor Jesus. É Ele que batiza com o Espírito Santo. Mas aqui, na minha concepção, no meu entendimento, na minha visão, essa bênção, essa palavra, era um tipo, um símbolo, uma representação do próprio Espírito Santo. Porque Jacó saiu da casa de seu pai com a bênção. E por onde quer que ele fosse, a bênção estava com ele. Só que ele, por causa do seu coração ter se apegado a uma mulher que não era da vontade de Deus, então aquela bênção virou, digamos assim, um problema. Eu não diria maldição, mas um problema, porque até hoje Israel sofre as consequências da situação, dessa decisão de Jacó. Leia o resto do texto, leia capítulo 29, veja o que Deus fala com Jacó. Você vai ver, vai entender direitinho por que Isaac determinou para Jacó a bênção, mas também lhe deu uma ordem: não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. Até porque Isaac foi marido de uma só mulher. Isaac foi marido de uma só mulher.
assim como o seu pai, Abraão, foi marido de uma só mulher. E Jacó tinha obrigação de ser marido de uma só mulher. E foi a primeira, foi a Lia. Mas ele, atendendo os caprichos do coração, se deixou levar e casou também com mais, e se envolveu com as 4 mulheres, e gerou filhos com todas elas. E aí a família foi uma família conturbada, problemática. Imagine 4 mulheres diferentes, com 4 filhos, melhor dizendo, das 4 mulheres, uma família grande, 12 tribos, e eles não se entendiam. Porque quem é agora o principal? Eu sou filho do meu pai, eu também carrego a bênção do meu pai. Todos eles tinham direito, mas não. Essa bênção que o pai, Isaac, recebeu de Abraão e que transferiu para Jacó, ela foi dividida e confundida. E foi um desastre. A família de Jacó foi um desastre. E gerou o povo de Israel. Gerou o povo de Israel. Hoje nós vemos que eles mesmos não se entendem. Eles não se entendem. Porque são filhos gerados de 4 mães diferentes. Você que está me assistindo nesse momento, pense nisso, raciocine, coloque a sua cabeça no lugar, porque muitas pessoas dizem assim, bispo, me dá a bênção aí, impõe a mão na minha cabeça e me dá a bênção. Mas o que adianta você receber a bênção e desobedecer a ordem divina, a palavra divina? A bênção é o Espírito Santo. E ele dirige, ele conduz, ele ensina, ele orienta. Se você não obedece, então essa bênção vai se dividir, se esfacelar, e você pode, com certeza, acabar perdendo essa bênção, que é o que tem acontecido muito nos dias de hoje. Muitas pessoas começam bem na fé, são curadas, são libertas, são abençoadas, prosperam, mas por causa da prosperidade, da riqueza, etc., arranjam outras mulheres, outros homens, e aí essa bênção se perde, a fé se perde, porque uma vez que entra a dúvida, também entra o problema. Venha os problemas das dúvidas. Amanhã estaremos falando mais a respeito. Deus abençoe a vocês. Pense nisso. Hoje à noite nós teremos uma reunião especial aqui no Templo dos Obreiros e que vai ser transmitida para todo o mundo, para todos os obreiros no mundo inteiro. Você não é obreira, não é obreiro, mas gostaria de ser. Então, você pode participar. Você está convidado a participar dessa reunião. Aqui no templo, às 18h. Nós estaremos dirigindo essa reunião em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe e até lá, em nome do Senhor Jesus. Amém.